Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Então, tá bom. Hoje nós vamos falar sobre patologia hepática. Vou montar aqui, tirar minha imagem, e já vamos colocar direto a patologia hepática aí. Então, vamos lá. Tá gravando, ok, tudo bem. Bom, vamos começar a falar, então, sobre a histologia normal do fígado normal. Vocês têm aqui um corte histológico corado pelo HE, pela hematoxilirosina, em que vocês têm a representação nessa imagem do lóbulo hepático, lóbulo clássico de Kiernan. Então, o Kiernan, ele desenvolveu essa histologia baseado nos chamados espaço porta-biliar, ou na tríade portal, na região periférica do lóbulo hepático, em que vocês veem aqui o ramo da veia porta, mais dilatada, brancacenta com transparência esbranquiçada. Isso aqui é um ducto biliar e também o ramo da artéria hepática. Então, o ramo da artéria hepática, ramo da veia porta e ducto biliar e o tecido conjuntivo constituem o espaço porta-biliar. E aqui nós temos, na porção oposta, lá na porção direita, superior direita, a chamada vênula central do lóbulo, ou vênula terminal. Então, como é que a coisa acontece? O sangue ele se mistura aqui no espaço porta-biliar, o sangue venoso com o sangue arterial, ele cai nos sinusoides hepáticos, o sangue já misturado, venoso e arterial, caminha até a região central do lóbulo e depois vai para a veia suprahepática, depois para a veia cava, finalmente o coração direito se distribui. Em sentido inverso, em sentido contrário, nós temos a bile. Então, a bile ela vai inversamente da região mais central do lóbulo para a região periférica até desaguar aqui nos ductos biliares. Então, sangue da região porta-biliar, do espaço porta-biliar, até a região central do lóbulo, a veia central do lóbulo. E a bile, em sentido contrário, encontra correntes do centro para a periferia, até cair nos ductos biliares. Vocês estão vendo essa numeração aí, 1, 2 e 3? Essa numeração ela corresponde a um novo conceito de ácido hepático, que é o conceito de Rappaport. Então, nós temos aquele conceito de lóbulo hepático, que é o conceito de Kiernan, clássico, que eu falei para vocês, e tem o conceito de lóbulo de ácido hepático, em que você tem essa região 1, que no outro conceito anterior seria mais periférica, essa aqui, por ser a região mais vascularizada, que tem sangue venoso e sangue arterial misturado, corresponde à área 1 do conceito de ácido de Rappaport. Área 2, área intermediária, e área 3, a área em torno da região da veia central do lóbulo. Por que isso? Porque essa área 3 é a região menos vascularizada. Então, em processos isquêmicos, em processos, por exemplo, de congestivos, essa área 3 é a área que mais sofre essa região central do lóbulo. Apenas por isso. Então, o Rappaport desenvolveu esse conceito. Aqui nós temos uma outra imagem da veia central, vênula central do lóbulo, que ela tem uma área, ela tem um suporte conjuntivo que vocês veem em verde aí.
Então, em verde é conjuntivo, e os hepatócitos têm essa disposição trabeculada. Então, essas trabéculas de hepatócitos são permeadas, então, pelos sinusoides hepáticos. Elas são do que capilares intrahepáticos. Aqui uma outra imagem que nós temos os hepatócitos colocados de maneira trabeculada, um em face do outro, ou se superpondo. E aqui, então, nós temos esses espaços claros, que são os espaços dos sinusoides hepáticos. Aqui uma outra imagem, já com uma coloração mais especial, que é do PAS, que vê melhor esse aspecto. Então, os hepatócitos estão aqui se superpondo, formando as trabéculas. Entre as trabéculas, nós temos os sinusoides hepáticos. E aqui, a região mais junto ao espaço porta biliar, que é o contato entre esses hepatócitos e o espaço porta biliar. Importante também a gente considerar, para o estudo da patologia de fígado, é o chamado arcabouço reticular, o arcabouço das fibras reticulares. Então, nós temos aí o arcabouço corado, essa lâmina corada pelo método de reticulina, em que você só cora em preto as fibras reticulares. Então, o fígado ele tem esse arcabouço reticular que é responsável por quê? Pela manutenção daquela estrutura trabecular normal dos hepatócitos. Então, quando você tem lesões hepáticas, com destruição do hepatócito, da célula hepática, normalmente, quando se destrói, você tem, se for uma área maior, 2, 3, 4 hepatócitos contíguos, quase sempre você tem um problema de um vazio aqui nessa região, com ausência de hepatócito. Então, você tem quase sempre a fragmentação desse arcabouço reticular. Você tem uma queda daquele arcabouço. Só para a gente ter uma ideia, à direita é o espaço porta biliar e aqui nessa região é a veia central do lombo, ou a vênula terminal ou central do lombo. Uma outra coisa também que é importante a gente considerar é que no feto, a medula óssea ela não tem a hematopoiese completamente desenvolvida. Então, essa hematopoiese na vida fetal, ou até mesmo na época do nascimento, você tem áreas que nós temos, então, chamada hematopoiese extramedular. Então, essas aqui são as células das linhagens mielogênicas e também hematogênicas que são formadas no fígado. Então, a chamada hematopoiese extramedular no feto, ela é formada principalmente no fígado. Bom, eu trouxe aqui para a gente conversar e mostrar a vocês alguns termos que nós utilizamos em patologia hepática. A primeira delas, termos normais, logicamente, que é o hepatócito, que é a célula hepática, né? Que é uma célula epitelial responsável por todo o metabolismo do fígado. Nós temos o chamado lóbulo de Kirna, que eu já falei a vocês, e o ácido de Rappaport, também falei a vocês. Para estudo de patologia, nós utilizamos ainda hoje, isso a patologia no mundo inteiro utiliza, o chamado lóbulo de Kirna. Nós não utilizamos o ácido de Rappaport. O ácido de Rappaport é mais um ácido, do ponto de vista fisiológico, não patológico. Sinusoide hepático. O sinusoide hepático é um vaso, né, que ele se coloca entre as trabéculas hepatocitárias, entre as trabéculas dos hepatócitos, e que conduz o sangue já misturado desde o espaço porta biliar até a veia central do lóbulo. O sinusoide ele é revestido por uma célula endotelial fenestrada, permite a passagem de plasma através dele. E tem os gaps, os buracos entre os sinusoides que permitem essa passagem. Célula de Kupfer. Essa célula de Kupfer é uma célula, é um macrófago residente no fígado. Quando nós temos um macrófago residente no pulmão,
essa célula de Kupfer é um macrófago residente no fígado. Então, esse macrófago, essa célula de Kupfer, ela se localiza sobre o endotélio sinusoidal. Portanto, fica na luz do sinusoide, em contato com o sangue. Célula de Ito. Célula de Ito, também conhecida como célula estrelada, ela é uma célula que ela é responsável pelo armazenamento de vitamina lipossolúvel, principalmente a vitamina A, mas em condições de agressão do fígado, que você tem uma lesão no hepatócito, que às vezes o hepatócito não se regenera, ele fica às vezes entre necrose, é uma degeneração em necrose, mas não se regenera. Então, essa célula de Ito, através de um processo de metaplasia, de transformação induzida principalmente pela célula de Kupfer, essa célula se transforma numa célula mioepitelial, miofibra epitelial. Então, ela perde aquela propriedade só de armazenar a vitamina e se transforma numa célula ativa de produção principalmente de tecido colágeno, de fibras colágenas. Então, essa célula de Ito é extremamente importante nas fibroses hepáticas, portanto, no aparecimento das cirroses. Ela que, na verdade, começa a depositar o tecido conjuntivo na cicatrização das cirroses. Espaço de Disse. Esse espaço de Disse é o espaço que fica entre a célula endotelial desse sinusoide e o próprio hepatócito. Então, é um espaço virtual que fica entre o endotélio e o hepatócito. Nesse espaço de Disse é que se localiza essa célula de Ito. Então, a célula de Ito é uma célula que se localiza no espaço de Disse, enquanto a célula de Kupfer se localiza sobre o epitélio dentro do sinusoide hepático, a célula de Ito não, fica abaixo do endotélio, dentro do espaço de Disse. Canalículo biliar. Canalículo biliar é uma estrutura virtual que ela fica entre dois hepatócitos. Então, é uma área que você tem formando uma luz entre dois hepatócitos. Chama-se, então, canalículo biliar. Então, esse canalículo não tem uma parede verdadeira. A parede dele é o próprio hepatócito, entre duas células hepatocitárias. O canal de Hering, o ducto de Hering, como vocês queiram chamar, ele vem logo depois do canalículo biliar. E esse canal de Hering é que nós encontramos as chamadas células troncoteciduais nos hepatócitos. Então, quando você também tem uma lesão hepática, além da ativação dessa célula de Ito, nesse canal de Hering, por ter células troncoteciduais, então você tem essas células tronco começam a produzir outras células epiteliais, principalmente proliferação de ductos lá naquele espaço porta biliar. Os dúctulos intralobulares, dentro daquele lóbulo, esses ductos são imediatamente após o canal de Hering. Então, a situação é essa: canalículo, canal de Hering, dúctulos intralobulares e, finalmente, ductos interlobulares, que é o ducto que nós temos lá no espaço porta biliar. Então, interlobular é o ducto do espaço porta biliar. Membrana limitante. Membrana limitante é uma membrana virtual também, que é uma membrana que se localiza entre o último hepatócito e o espaço porta biliar. Então, entre o último hepatócito e o espaço porta biliar, você tem a membrana limitante. Aqui o espaço porta biliar, já falamos, e a vênula terminal, ou central do lóbulo, que também nós já falamos. Alguns termos usados para classificar lesões, as próprias lesões que nós encontramos no fígado quando examinamos o fígado, a patologia examina.
Então, esteatose. Esteatose, vocês já viram no período anterior, é um acúmulo de gordura no citoplasma dos hepatócitos. Então, essa esteatose ela pode começar com pequenas gotículas, depois elas vão se juntando, vão se coalescendo e, finalmente, se transformam em grandes vacúolos plenos, cheios de gordura. Degeneração hidrópica também é uma agressão que o fígado sofre com bastante frequência, principalmente em estados de isquemia e também por ação dos chamados vírus hepatotrópicos. Então, nas hepatites virais, na fase aguda, principalmente, nós temos essa degeneração hidrópica, também conhecida como baloniforme. Além das próprias hepatites virais, a hepatite produzida pelo álcool, o alcoolismo, também vai levar à esteatose e à degeneração hidrópica do hepatócito. Necrose. Necrose é a morte do hepatócito, né? Essa necrose ela pode ser focal, dando em focos dentro daquele lóbulo hepático, pode ser centrozonal, quer dizer, em torno da via terminal do lóbulo, da vênula terminal, ou pode ser médio-zonal. Só para a gente clarear um pouco, essa focal não tem um local de preferência. Ela pode ser em vários locais, né, do lóbulo hepático. A centrozonal, ela ocorre em torno da vênula central do lóbulo, naquela zona 3. A médio-zonal, na porção intermediária do lóbulo hepático, naquela zona 2. E periférica, próximo ao espaço porta-biliar, é a zona 1. Então, a necrose periférica. A necrose também ela pode ocorrer de maneira confluente. O que significa isso? Quando você tem uma necrose, por exemplo, na região centrozonal, em torno da vênula central do lóbulo, ela pode se expandir para a região médio-zonal e pode confluir, ligar a outra região centrozonal. Então, essa necrose confluente, quando você tem uma necrose que vai de uma região centrozonal para outra. Mesma coisa é a necrose em ponte. Tanto a necrose confluente quanto a necrose em ponte são necroses que nós encontramos nas chamadas hepatites agudas fulminantes, que ocorrem principalmente em hepatites virais. Então, em alguns casos de hepatites virais, tem uma forma fulminante, que o paciente tem hepatite e vai ao óbito em poucos dias. Então, nós temos essa necrose em ponte e a necrose confluente. Necrose em saca-bocado. Significa o seguinte, que essa necrose em saca-bocado ela ocorre principalmente na região periférica. Portanto, ela é uma necrose periférica. É como se a região periférica do lóbulo fosse destruída, fosse arrancada e você não visse mais hepatócito lá. Então, são os tipos de necrose que os patologistas definem para classificar ou para identificar algum tipo de lesão e as suas causas. Corpos de Mallory. Corpos de Mallory são corpos extremamente eosinófilos, muito corados, muito róseos, que ocorrem em casos, principalmente de lesão por alcoolismo e também alguns casos de hepatite B. Então, alguns casos de hepatite viral B, você vê esses corpos de Mallory. Então, corpos de Mallory são corpos que ocorrem nessas situações, alcoolismo e hepatite B. Corpos hialinos de cálcimo rocha-lima, na verdade, chama-se mais corpos hialinos de cálcimo. Rocha-Lima foi um médico brasileiro que também identificou esses corpos hialinos numa hepatite viral, que é a febre amarela. Então, dá-se o nome de corpos de cálcimo. Rocha-Lima é homenagem ao cálcimo que descobriu nas hepatites virais e Rocha-Lima no caso de febre amarela. Colestase intrahepática, extrahepática e lagos biliares. Colestase intrahepática, quando você tem uma retenção de bilirrubina conjugada ou não dentro do hepatócito.
Então, certas situações em que o hepatócito conjuga a bilirrubina, mas não consegue eliminar essa bilirrubina através dos canalículos biliares, então você tem uma colestase intrahepática. Às vezes você pode ter uma bilirrubina também não conjugada, então chama-se colestase intrahepática. Colestase extrahepática é quando já houve a conjugação da bilirrubina, e essa bilirrubina já foi lançada nos canalículos, nos ductos de Hering, nos ductos intralobulares e nos ductos extralobulares, ou interlobulares. Então, aí existe uma retenção da bilirrubina conjugada, que é a bilirrubina direta. Então, normalmente, quando você tem uma colestase intrahepática, você pode ter aumento tanto da bilirrubina direta, que é a conjugada, quanto da indireta, que não é conjugada ainda. E na colestase extrahepática, você sempre tem aumento da bilirrubina conjugada, que já passou para o hepatócito. Então, a lesão é pós-hepatocitária. Os lagos biliares são acúmulos de bile em caso de colestase extrahepática. Eles acumulam de bile nos ductos biliares. A coisa fica tão grande que formam-se lagos e às vezes se rompem, provocando reação inflamatória naquela região. Ok, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso aí? Está tranquilo? Então, vamos continuar. Insuficiência hepática aguda. Nós temos insuficiência hepática aguda e insuficiência hepática crônica. Como é que se define insuficiência hepática aguda? Então, é uma doença hepática aguda associada com encefalopatia e coagulopatia de consumo. Então, é um paciente que tem problemas de encefalopatia, principalmente, às vezes, estupor e às vezes coma, e também coagulopatia, com sangramentos excessivos. Essa doença hepática aguda, para ter essa definição, ela ocorre dentro de 26 semanas, quer dizer, até 26 semanas após a lesão hepática inicial. Então, se você tiver um caso de hepatite aguda, hepatite A, por exemplo, então ela vai provocar uma lesão hepática inicial, então dentro de 26 semanas pode ocorrer a insuficiência hepática aguda. E essa lesão com encefalopatia e coagulopatia tem que ocorrer não havendo doença hepática prévia. Então, o fígado teria que estar íntegro. Então, é o caso de você ter uma hepatite, né? Existe uma necrose hepática maciça, levando a uma insuficiência hepática aguda, com o paciente aparecendo com encefalopatia e coagulopatia de consumo. Então, ele sangra e tem problemas mentais, né? Coma, etc, etc. Mas não, ele teria que ter um fígado íntegro. Por exemplo, se tiver um fígado com lesão alcoólica, não é considerada como insuficiência hepática aguda. Os sinônimos da insuficiência hepática aguda é insuficiência hepática fulminante, quer dizer, uma hepatite fulminante, lesão fulminante do fígado, ou hepatite aguda fulminante. Então, são situações que esse fígado tem extensas áreas de necrose. Para vocês terem uma ideia, o fígado que pesa cerca de 1,5 kg, ele, no caso de uma insuficiência hepática aguda, uma hepatite aguda fulminante, ele reduz, às vezes, o peso dele a 800 gramas, 900 gramas, pela necrose extensa dos hepatócitos. Causa dessa insuficiência hepática aguda: necrose hepática maciça, quer dizer, você tem uma necrose extensa, difusa de todos os hepatócitos no fígado. Então, pode ser quase que 70%, 80%, às vezes 90% dos hepatócitos sofrem necrose. Geralmente, a hepatite aguda ela tem essas consequências aqui. Elas são consequentes a fármacos, o acetaminofém, que é o paracetamol, né? Paracetamol, acetaminofém é um analgésico que, em doses terapêuticas baixas, ele é um analgésico e um antipirético, mas se você usar em doses excessivas, existem pessoas que tomam muito paracetamol por dor de cabeça, o camarada
E outra coisa, se haver mistura com álcool, é pior ainda. Então, tem que tomar muito cuidado na administração de acetaminofén e paracetamol aos pacientes. Pessoas, às vezes, tomam doses mais altas, pode haver intoxicação e haver necrose hepática maciça. Outras toxinas, no caso o álcool, por exemplo, também pode causar algumas outras toxinas. Hepatite autoimune também pode acontecer. Infecções agudas pelas hepatites A e B. Então, as hepatites A principalmente, em alguns casos, que a hepatite A, daqui a pouco nós vamos conversar com vocês, ela tem um comportamento clínico benigno. Mas, em alguns casos, ela pode provocar uma necrose hepática maciça, dando, então, uma insuficiência aguda hepática aguda. A hepatite B, habitualmente não. Pode acontecer de hepatite B quando essa hepatite B se associar, por exemplo, com a hepatite D, que daqui a pouco nós vamos ver aí. Mas, habitualmente, não tem tanto problema de aparecer insuficiência hepática aguda. Agora, a hepatite E, que é outro tipo de hepatite viral, ela ocorre também, é uma hepatite benigna, vamos dizer assim, como a hepatite A, inclusive tem a mesma situação evolutiva, mas em mulheres grávidas, essa hepatite E quase sempre se complica com necrose hepática maciça. Então, a hepatite E em pessoas normais não tem problema, ela vai e se cura, não deixa nenhum tipo de lesão. Mas em mulheres grávidas pode provocar necrose hepática maciça. Bom, aqui uma imagem. Deixa eu ver se eu falei alguma coisa aqui. Eu acho que não. É isso mesmo. Então, essa imagem macroscópica, né, de uma necrose hepática maciça, ou quer dizer, submaciça no caso, mas com a necrose hepática em ponte. Então, vocês veem essas áreas um pouco mais escuras, e a necrose em ponte no corte de fio. Esse paciente, então, morreu de uma insuficiência hepática aguda, necrose maciça. Como é que a gente vai ver isso na microscopia? Você vai ver extensas áreas de necrose, né? E alguns espaços portais, eles têm reação inflamatória e têm proliferação dos ductos biliares. Por que a proliferação dos ductos biliares? Essa proliferação do ducto biliar, ela se dá por quê? Por causa daquelas células tronco dos ductos de Hennig. Então, quando começa a ter necrose maciça dos hepatócitos, vocês têm estímulo e há uma transformação, uma produção através das células tronco de produção de ductos biliares. Aqui um arcabouço reticular, aqui algumas células já entrando em necrose, algum arcabouço já com ausência de hepatócito, já colapsado. Existe um colapso daquele arcabouço reticular. Aqui, para a gente ter uma ideia, o fígado normal, aparentemente está bonitinho, do lado esquerdo, mas quando você cora pela fibra reticular, pela reticulina, você tem colapso, né, daquele tecido hepático. Então, isso aqui é uma área de necrose. Aqui, uma situação bem semelhante, lembra até uma cirrose, porque você tem nódulos de regeneração, mas quando o fígado é agredido, o hepatócito começa a se proliferar, ele começa a se regenerar. Só que ele regenera de maneira anárquica, não tem um padrão de regeneração normal. E entre esses nódulos hepatocitários de regeneração, nós temos o quê? Extensas áreas de necrose confluentes, né? E necrose em ponte, e também proliferação de ductos biliares. Então, esse é o quadro da necrose hepática maciça, uma necrose difusa ou hepatite fulminante. Aqui também, vocês veem aqui hepatócitos ainda, algumas áreas restantes de hepatócito, aqui também outros, ali outros mais, e aqui a área de necrose, né? E proliferação dos ductos biliares, proliferação ductal.
Essa proliferação, volto a repetir, ela ocorre porque existe uma ativação daquelas células-tronco dos ductos de Henle, então elas proliferam formando ductos biliares. Então, quando a gente vê uma proliferação ductal, significa o seguinte, que é geralmente uma agressão grave ao fígado, devido à proliferação, à diferenciação daquelas células-tronco no ducto de Henle. Aqui, um arcabouço reticulínico já completamente alterado e com alguns hepatócitos ainda, restos de hepatócitos. Então, isso aqui, por enquanto, até alguma coisa, depois você vai colapsar. Então, vai dar aquele colapso da fibra reticular. Que é esse aqui, ó. Então, você vai ter um colapso, né, do arcabouço reticular, não tendo hepatócito no meio. Então, as fibras, como se elas caíssem, ficassem grudadas uma nas outras. Então, essa é uma histologia da hepatite aguda fulminante que dá a insuficiência hepática aguda. E a insuficiência hepática crônica, né? Causas: hepatite crônica B, hepatite viral B, hepatite viral C crônica, doença hepática gordurosa não alcoólica, existe uma doença hepática não alcoólica, em que você tem esteatose difusa no fígado, sem relação com o álcool. Às vezes um paciente diabético, às vezes um paciente obeso, pode dar esse tipo de doença hepática gordurosa não alcoólica. Isso, então, pode levar a hepatite hepática crônica. E a doença hepática alcoólica, nós já falamos aí, que é uma doença que quase sempre ela leva a uma doença crônica. Essa insuficiência hepática crônica, apesar dessas causas todas e algumas outras causas, ela quase sempre está associada à cirrose. Então, quando você lesa o fígado, ele começa a se dividir, o patócito começa a dividir, tem a capacidade de grande divisão. Mas chega um certo ponto que não se divide mais, aquelas células de Ito, elas são ativadas, começa a produzir tecido conjuntivo e vai provocando uma fibrose que, no último caso, leva a cirrose do fígado. Ok? Então, essa é a insuficiência hepática crônica. Já que falamos nisso, nós vamos falar, então, em cirroses, que está se relacionando com a insuficiência hepática crônica. Então, como é que a gente define cirrose? Cirrose é uma cicatriz hepática, né, provocada por depósito de fibras colágenas de tecido conjuntivo, com tentativa do fígado de se regenerar. Então, nós vamos ter uma cirrose, para você fazer o diagnóstico de cirrose, você tem que ter necrose do hepatócito, fibrose, tecido conjuntivo, e nódulos de regeneração hepatocitária. Quer dizer, então você tem nódulos de regeneração tentando, né, manter a função do fígado. Mas não consegue. E você também tem que ter, para você diagnosticar a cirrose, graus variados de derivações vasculares. Shunts, por exemplo, da veia cava, principalmente, para outras veias, formando derivações vasculares que são responsáveis, muitas vezes, pela morte desse paciente. As cirroses, elas podem ser classificadas como, pelo seu aspecto macroscópico, quando você vê o fígado, em cirrose macronodular, nódulos grandes, e cirrose micronodular, nódulos pequenos, cerca de até 0,5 até 1 centímetro. Macronodular, às vezes, você tem nódulos maiores e nódulos menores. Então, você pode classificar assim. Você também pode classificar essa cirrose de acordo com a sua causa. Então, nós podemos classificar cirrose em cirrose alcoólica, também chamada cirrose nutricional, ou cirrose de Wernicke. Cirrose pós-hepatítica, causa hepatite. Cirrose pós-necrótica, por exemplo, uso de toxinas, uso de acetaminofén pode levar a uma cirrose pós-necrótica.
Cirrose biliar, quando você tem alterações na árvore biliar, que ela pode ser congênita ou adquirida, você pode ter inflamação da árvore biliar, ou ausência da árvore biliar, levando então uma cirrose congênita. Ou também cirrose pigmentar. Essa pigmentar ela é dada por alteração do metabolismo de alguns elementos, como o cobre, por exemplo, o ferro, que se deposita no fígado, levando então o pigmento férrico ou o pigmento cúprico, que é do cobre. Então, tem vários, você pode classificar dessa maneira, ou marco nodular, ou quanto à sua etiologia, que são essas mais embaixo aqui. Clinicamente, a cirrose tem esse aspecto. O paciente geralmente é anorético, anorexia, perda de peso, fraqueza, ascite. Ascite é presente líquido dentro da cavidade peritoneal, da cavidade abdominal. Essa ascite, se for muito volumosa, pode provocar também derrame pleural por transsudação através do diafragma. Então, o paciente pode ter ascite e pode ter derrame pleural no cirrótico, mas o mais importante é a ascite. Hipertensão portal, quer dizer, aumento da pressão no sistema porta, porque se você tem uma fibrose no espaço porta biliar, você vai comprimir a veia porta e vai impedir aquele sangue portal passar livremente no espaço porta. Então, o sangue fica retido no território portal, levando à hipertensão portal. Da hipertensão portal, então vão aparecer as chamadas varizes esofágicas, só que as derivações que eu falei para vocês. Então, juntos, né? Você tem o aparecimento de dilatações dos plexos esofágicos inferiores, levando à varize esofágica. Essas varizes são responsáveis, no paciente cirrótico, por muitas mortes, porque ela pode se romper e o paciente ter sangramentos incoercíveis, hematêmese, e não consegue parar, então ele pode morrer em anemia aguda. Pode levar também a cabeça de medusa, hemorroidas, do mesmo processo, pela derivação. Essa cabeça de medusa é uma dilatação vascular em torno do umbigo, hemorroidas lá no plexo hemorroidário, também derivação. Encefalopatia, já comentamos com vocês, icterícia. Encefalopatia também acontece na ciência hepática aguda, mas na cirrose também acontece, quando a cirrose é muito avançada. Icterícia, por quê? Por bloqueio de bilirrubina conjugada. Distúrbios da coagulação, baixa de protrombina, diminui a protrombina, então começa a sangrar. Prurido. Esse prurido aqui, em pacientes cirróticos avançados, com cirrose muito intensa, com toda essa clínica aqui, é extremamente violento, muito intenso. Às vezes o paciente tenta arrancar, ele coça tanto que ele faz feridas na pele. Então, o prurido é também uma das facetas clínicas da cirrose. Eritema palmar, existe uma vermelhidão na palma da mão. O eritema palmar, as aranhas vasculares, são chamadas spider angiomas. O hipogonadismo e ginecomastia só vão ocorrer em homem. Então, esses 4 últimos aqui só ocorrem em homem. Por quê? O eritema palmar, as aranhas vasculares, são por aumento do estrogênio. Então, normalmente, o cirrótico tem hiperestrogenismo. Então, quando aumenta, ele vai desenvolver eritema palmar, as aranhas vasculares, hipogonadismo e ginecomastia. Esses 4 últimos sintomas e sinais aparecem no homem, não na mulher. Aqui um exemplo de uma ascite. Uma ascite é um transsudato, quer dizer, é um líquido que pobre em proteínas, né? E não tem células inflamatórias. Então, quando você examina, esse líquido geralmente tem uma densidade baixa, inferior a 1018, o líquido ascite. Aqui,
a cabeça de medusa, que é uma derivação daquelas veias umbilicais, dilata os vasos, formam-se varizes, e essas varizes, de maneira muito interessante, ela parte do umbigo e vão para o abdômen superior, quase no bordo costal, no rebordo costal. Então, isso aqui é a cabeça de medusa, também chamado, ok? Aqui, o eritema palmar em homens, okay? Dado pelo hiperestrogenismo. Aqui, as aranhas vasculares, esse sintoma é interessante. A aranha vascular é o seguinte, é uma arteríola aqui no centro, ela é pulsátil. Quem vê isso, se tiver um paciente cirrótico que aparecer com aranha, vocês vão ver que essa região, essa arteríola aqui é pulsátil, e essa arteríola sai como se fosse pernas de aranhas, outros vasos aqui, chama-se então aranhas vasculares. Ok? O Spiders angioma. E aqui, várias aranhas vasculares. Então, isso aqui, a região central é sempre pulsátil com arteríola. Os vasos, eles vão saindo em forma de pés de aranha. Né? Está tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Estão me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Alguma dúvida por enquanto? Não, né? Então, tá bom. Tá tudo certo. Bom, pessoal, então, a cirrose tem um método que o clínico ele analisa e coloca essa cirrose para ver se ela é uma cirrose que está grave ou não. Então, vamos lá. É a chamada classificação de estilo de Pugh. O que é isso? Essa classificação de estilo de Pugh, eles pontuam os sintomas do paciente cirrótico. Então, por exemplo, paciente com encefalopatia, se não tiver, 1 ponto. Se ele tiver com confusão mental, 2 pontos. Se ele estiver em coma, 3 pontos. Ascite, se não tiver ascite, 1 ponto. Se for ascite discreta, moderada, discreta, 2 pontos. Moderada, intensa, 3 pontos. A bilirrubina, que é da icterícia, menos de 35 mols por litro, 1 ponto. Entre 35 e 50, 2, e mais de 50, 3 pontos. Isso aqui é laboratório, tá? Albumina, mais de 35 gramas por litro, 1 ponto. Quer dizer, que normalmente leva a hipoalbuminemia. Entre 28 e 35 gramas por litro, 2 pontos. Menos de 35 gramas por litro, 3 pontos. Por que o paciente tem hipoalbuminemia? Porque a albumina é produzida no fígado. Então, se é produzida no fígado, se está com a lesão, sempre tem menos. Então, se tiver com a hipoalbuminemia intensa, se leva 3 pontos aqui. E o termo de protrombina, porque também a protrombina é produzida pela hepatócito. Se o termo tiver com mais de 50%, 1 ponto. Está bem. Se tiver entre 40% e 50%, 2 pontos, dá mais ou menos. Se tiver menos de 40% nesse tempo, 3 pontos. Então, esse pessoal aqui é muito mais grave, esse é intermediário, e esse aqui é uma situação mais leve. Como é que a gente classifica isso aí? Em 3 classes. A classe A, o cirrótico está bem compensado. Se você somar aquilo tudo ali, dando aquela pontuação e somar aqueles pontos todos, é de 5 a 6 pontos, então o paciente está bem compensado. A classe B está parcialmente descompensado, entre 7 e 9 pontos. Você soma aqueles pontos todos e der entre 7 e 9, parcialmente descompensado. E o C, que é a pior, o cirrótico está descompensado quando você pontua aqui naquela classificação entre 10 e 15 pontos. Ok? Então, isso é útil para o clínico acompanhar o paciente, ver como é que está a situação da cirrose dele. Aqui algumas imagens de cirrose, vou passar para vocês, aqui é uma primeira imagem. Então, a cirrose é definida como nódulos de regeneração, né? Fibrose, necrose e derivações portais. Aqui uma outra cirrose. Às vezes a cirrose ela fica com essa cor pela bilirrubina. Então, são nódulos de variados tamanhos,
Quando os nódulos são muito grandes, você mede, então, você a classifica como cirrose macronodular. Existe alguma correlação entre o aspecto macroscópico da cirrose e a causa da cirrose. Então, por exemplo, a cirrose macronodular, quase sempre ela é uma cirrose que a gente chama de pós-hepatítica. Então, tem uma relação com a pós-hepatítica. A cirrose micronodular, como essa aqui, nódulos pequenos, ela tem muita relação com a cirrose alcoólica, a cirrose de Lennec, ou cirrose nutricional. Aqui uma cirrose micronodular, tá vendo? Nódulos, pequenos nódulos de regeneração, e não mais do que 1 centímetro, menos até, e não tem nódulos maiores, não, são aqueles nódulos pequenos, direto. Então, são uma cirrose micronodular. Na microscopia, a gente vê isso aqui, olha. Existe uma área de fibrose envolvendo esses nódulos de regeneração junto com necrose e reação inflamatória. Então, a microscopia, então você vê isso, uma fibrose com os nódulos de regeneração de variados tamanhos. Aqui, por exemplo, necrose, a cirrose, desculpa, em que você tem nódulo de regeneração, esse aqui é um nódulo maior, um nódulo menor, aqui o outro mais. Esse nódulo aqui ainda está com necrose dos hepatócitos na periferia, ele está tentando regenerar, mas tem muita necrose e hepatócito. Tem fibrose, tudo em V é tecido fibroso, conjuntivo, e também tem proliferação dos ductos biliares. Essa proliferação, volto a repetir, é dada pelas células tronco lá dos ductos de Hering. Ok? Outra coisa importante que tem que se comentar é o seguinte: essa cirrose, ela tanta produção de colágeno pode ser através de fibroblastos no espaço porta, quanto aquelas células de Ito, aquelas células externadas transformadas em células de fibromioepiteliais. Então, as células de Ito, então, em vez de armazenar a vitamina, começa a produzir o quê? Colágeno. Né? E aí vai depositando colágeno e produzindo, então, essa fibrose. Agora, vamos falar alguma coisa sobre doença hepática alcoólica. Nós temos 3 tipos de doença hepática alcoólica. Né? A primeira delas é a esteatose hepática, aquela que você tem a lesão do fígado só com depósito de gordura. Se esse indivíduo parar de fumar, há regressão total daquele fígado. Mas se, além da esteatose, ele continuar a beber todo dia, ele pode fazer uma hepatite alcoólica, que é chamada esteatohepatite alcoólica, porque, além da esteatose, você também tem a inflamação. Como é que nós vamos ver essa esteatohepatite na microscopia? Você vai ter tumefação e necrose de hepatócitos. Presença dos corpos de Mallory, que dão lá no hepatócito, e você, além disso, também tem infiltrado de neutrófilos. Então, a esteatohepatite alcoólica, ela tem essas características microscópicas: infiltrado neutrofílico, corpos de Mallory, tumefação e necrose hepatocitária. Avançando, nós podemos ter a esteatofibrose hepática, quer dizer, você tem esteatose e começa, então, a aparecer fibrose. Uma outra coisa que a gente tem que comentar aqui é o seguinte: já está bem estabelecido que a fibrose, aquelas células de Ito que começam, que elas se transformam para produzir conjuntivo, colágeno, essa produção dela começa em torno da veia central do lóbulo. Então, ela começa a produzir, há um processo metaplásico, começa a produzir colágeno lá naquele espaço de Dice, e aí vai começando a fibrosar a partir do espaço, a partir da veia central do lóbulo. E aí forma-se a chamada esteatofibrose. Para, finalmente, quando houver lesão difusa de hepatócito, formar a cirrose. Então, a evolução é essa: esteatose, esteatohepatite alcoólica
esteatofibrose hepática e, finalmente, cirrose. Essa é a evolução do alcoólatra. Aqui uma esteatose, tem fígado melhor, mas isso aqui é um infiltrado de gordura no fígado. Aqui a microscopia de uma esteatose, em que você ainda não tem a hepatite ainda, olha, você não tem infiltração leucocitária, né, para dar esteatohepatite alcoólica, você só tem esteatose. Vários hepatócitos cheios de gordura. Aqui, você já tem, além dos hepatócitos cheios de gordura, você já tem também infiltrado leucocitário. Então, já tem esteatohepatite alcoólica, ou hepatite alcoólica. E aqui, quando começa a formar fibrose, então você tem a esteatofibrose hepática, que se dá a partir da veia central do lóbulo, através do depósito de colágeno pelas células estreladas ou células de Ito, ok? Deposita entre os sinusoides. E aí vai começar a formar essa esteatofibrose alcoólica. Aqui, para a gente ver, demonstrar a vocês a célula de balaniforme, no caso de uma esteatohepatite. Aqui, ó, célula balaniforme, vou mostrar melhor aqui. Aqui uma célula balaniforme. A balaniforme é dada por degeneração hidrópica, degeneração gordurosa também e presença dos corpos de Malloy, que normalmente esses corpos são próximos ao núcleo da célula, corpos de Malloy, por degeneração em amina de Malloy. Aqui uma outra degeneração balaniforme e aqui o corpo de Malloy. Aqui está um pouco longe do núcleo, mas tem outro corpo de Malloy aqui. Ok? Então, essa é a doença hepática alcoólica. Começa com esteatose, esteatohepatite, esteatofibrose e, finalmente, cirrose. Ok? Alguma dúvida com relação a isso? Está tranquilo? Certo. Ok. Então, vamos falar agora sobre as hepatites virais. Então, nós temos aqui duas classificações clínicas. Essa aqui é clínica. Nós temos hepatite aguda e hepatite crônica. Hepatite aguda pode se dar por qualquer tipo de vírus, mas, habitualmente, a hepatite aguda ela se manifesta mais no vírus da hepatite A. Ok? Então, essa hepatite aguda ela pode ser esporádica ou epidêmica. Se for por vírus do tipo A, transmitida por via fecal oral ou parenteral, se for por vírus da hepatite B ou hepatite C. Pode ser ictérica ou anictérica. Então, essa hepatite aguda pode ter icterícia ou não. Outra coisa, o paciente pode ser um paciente sintomático ou não, quer dizer, ele pode ter icterícia ou não. O quadro clínico, quando ele tem icterícia na forma clássica da hepatite aguda, ele tem anorexia, colúria, pigmentação da urina, né, pela bilirrubina, e a colia fetal, fezes claras, chamadas de fezes e massa de vidraceiro, aquela massa branca que o vidraceiro coloca. Então, esse é o padrão das fezes. Então, a colia fecal é fezes em massa de vidraceiro. Essa hepatite aguda, alguns tipos de vírus, como eu já comentei com você, pode dar hepatite fulminante, que é lesão aguda grave. Os aspectos microscópicos da hepatite aguda: degeneração hidrópica, balonização, corpos acidóticos, aqueles corpos acidóticos de cálcio no roxaril, necrose focal em vários focos. Quando acontece isso, necrose em vários focos do lóbulo, ele é chamado de hepatite lobular. Vai haver hipertrofia das células de Kupffer, as células de Kupffer começam a ficar ativadas para estimular outras células, principalmente alguns linfócitos e principalmente também a célula de Ito. E colestase, quer dizer, retenção de bile. Então, esse é o quadro da hepatite aguda.
Só para a gente ter uma ideia, aqui, isso aqui é um corpo acidófilo, no caso da hepatite aguda. Esse aqui, redondinho aqui. Corpo acidófilo de rocha-lima, cálcio uma rocha-lima. Aqui, esse corpo acidófilo, às vezes ele aparece como forma de apoptose. Isso aqui é uma hepatose e apoptose. Então, quando você tem uma hepatite, o hepatose tem induzido a entrar em apoptose. Então, você tem uma diminuição do hepatócito, intensa eosinofilia, quer dizer, fica muito róseo, o núcleo vai ficando picnótico para depois se fragmentar e formar os chamados corpos apoptóticos e desaparecer. Então, na hepatite aguda também a gente tem presença de apoptose. Uma hepatite aguda é que você tem o corpo balonizado, hepatócito balonizado, desculpe, e aqui você tem a colestase intrahepática dentro do hepatócito, aqui, né, acúmulos de bilirrubina, e aqui a colestase extrahepática ou extrahepatocítica, que já passou pelo canalículo biliar, já entrou no ducto de Henle, e aqui está no ducto interlobular, tá? Já passou a hepatose, houve conjugação da bilirrubina. Intrahepática não há conjugação, pode estar conjugada ou não, e aqui sempre conjugada, né, extrahepática. Aqui também, aqui, ó, extrahepática, porque o hepatócito está aqui já saiu a bile, já está conjugada. Aqui o hepatócito e intrahepática. Então, tem os dois padrões aqui. A hepatite, às vezes, desenvolve os dois padrões, tanto intrahepática quanto extrahepática. Às vezes, chamam de hepatite colestática os clínicos, quando acontece isso. Então, aqui, novamente, vários hepatócitos cheios de bilirrubina intrahepática e alguns já saídos aqui, bilirrubina com hepatose, colestase extrahepática, que fica aqui. Tá bom? E a hepatite crônica? Como é que se define? Se aquela lesão hepática aguda persistir, então a definição passa para a hepatite crônica. Então a definição é o seguinte: é persistência de lesão hepática inflamatória associada à elevação das transaminases por mais de 6 meses. Então, pessoal, hepatite crônica é uma definição temporal, no tempo, e clínica. Então, você só pode considerar hepatite crônica depois de 6 meses, ok? Por mais de 6 meses. Então, você tem que ter lesão hepática inflamatória associada à elevação de transaminase por mais de 6 meses. Os aspectos microscópicos: acometimento hepático difuso por infiltrado portal, predominantemente linfocitário. Então, ao contrário da hepatite aguda, que ela pode ser focal, centrozonal, etc., etc., aqui ela é portal, no espaço porta. Pode haver fibroplasia. O que é fibroplasia? Fibrose. E também hepatite de interface, que é uma inflamação naquela interface, né, do lóbulo hepático com o espaço porta. Na hepatite B, na fase crônica, surgem os chamados hepatócitos em vidro fusco. Esse hepatócito em vidro fusco, esse vidro fusco dá pelo acúmulo de antígenos de superfície da hepatite B. Então, eles ficam acumulados no hepatócito, dá um aspecto, então, de vidro fusco ao hepatócito. Só ocorre na hepatite B, esse vidro fusco. Então, vamos lá ver algumas imagens. Isso aqui é uma hepatite crônica, você vê que o infiltrado é portal, linfocitário portal. Aqui, ó, linfocitário portal. Aqui tem até uma hepatite de interface que fica entre o espaço porta e a membrana limitante, que é hepatite de interface. Ok? Então, isso aqui é hepatite crônica. Então, nós vemos hepatite aguda e hepatite crônica. Hepatite crônica é qualquer vírus. Né? Agora, vamos falar de cada um dos vírus particularmente para vocês. Vamos procurar ser mais rápido. Então, vamos lá. Vírus da hepatite A. Esses vírus todos que eu vou falar são 5 vírus.
São chamados de vírus hepatotrópicos. Por quê? Tem tropismo para o fígado. Desses 5 vírus, somente um é DNA, que é o vírus da hepatite B. Os outros todos são vírus RNA. Já começando, então, pelo vírus da hepatite A, que é um vírus RNA, da família dos enterovírus, com transmissão fecal-oral. É uma doença benigna, ela não se cronifica. Habitualmente, a hepatite A não se cronifica, mas pode ter curso fulminante. Dependendo da cepa do vírus, ele pode produzir uma hepatite fulminante e o indivíduo morrer, na fase aguda. O período de incubação desse vírus é de 2 a 6 semanas. Incubação é quando ele não tem sintomatologia. Quer dizer, ele não tem icterícia. Então, esse período de incubação é de 2 a 6 semanas para esse vírus da hepatite A. Eu volto a repetir. É um vírus endêmico. Ele acontece geralmente em colégios, em quartéis, enfim, em contato das pessoas, transmissão fecal-oral. Mas tem curso benigno. Bom, o vírus da hepatite B, como falei a vocês, é o único vírus DNA. É chamado hepadinavírus. Hepa de hepático, DNA, vírus DNA, vírus. Então, hepadinavírus é o vírus da hepatite B, vírus DNA. O período de incubação desse vírus, dessa hepatite, é de 2 a 26 semanas. Transmissão via parenteral e sexual. Então, nós podemos ter esse vírus com hepatites agudas em recuperação, podemos ter formas fulminantes, são as raras, podemos ter hepatite crônica não progressiva, o indivíduo pode ter hepatite crônica que não progride, é um estado que eles chamam de hepatite indivíduo saudável, esse é raro, porque não é saudável, está com hepatite, mas ele não tem sintomatologia. Hepatite crônica progressiva, sendo um portador assintomático, podendo levar a cirrose e ao carcinoma hepatocelular. Então, a hepatite B, entre as complicações dela, é ou hepatite crônica progressiva, levando a cirrose, ou não progressiva, ou então evoluindo para o carcinoma hepatocelular. Esse vírus tem 3 antígenos que são identificáveis e cada um deles aqui tem uma função. Tem o antígeno de superfície AG, antígeno superfície da hepatite B, HBsAg. Antígeno de centro C da hepatite B, AG-C da hepatite B. E antígeno pré-centro da hepatite B, que é antígeno E da hepatite B. Ok? Esse aqui é o único imunogênico aqui que provoca imunidade no indivíduo, é o antígeno superfície da hepatite B. Os outros não são imunogênicos, esses 2 antígenos aqui. Vamos lá ver esse vírus. Então, o vírus, ele é um vírus que tem essa fórmula icosaédrica, né, com 6 faces, e ele tem, então, esses antígenos. O antígeno de superfície é o mais externo, esse aqui. O antígeno pré-centro, que esse é essa faixa branca aqui. E o antígeno de centro é essa porção vermelha aqui. Então, são 3 antígenos do vírus. Esse aqui é imunogênico, esses 2 não são imunogênicos. Nem o pré-centro, nem o centro. Aqui uma imagem do antígeno da hepatite B, do vírus da hepatite B, desculpe, em microscopia eletrônica, que a gente vê nitidamente aqui o que? Esses antígenos. Então, mais externo, né? Esse aqui é o superfície, depois o pré-centro e depois o centro. E aqui no meio é o virion, lá é a genética do vírus, na porção central. Aqui está menor até. Ok? Então, isso aqui é o vírus da hepatite B. O aspecto do vidro fosco de uma hepatite crônica, então você tem esse aspecto aqui. O que é isso aqui? Isso aqui são antígenos de superfície acumulados aqui,
nesse citoplasma, ok? Então, o hepatócito ele fica bem balonizado, mas com esse aspecto em vidro fosco aqui. É o único vírus que dá esse aspecto em vidro fosco, por acúmulo de antígenos de superfície, é o vírus da hepatite B. Evolução, uma imagem de evolução da hepatite B, uma hepatite crônica, pode ser sintomática ou não. Se ela for progressiva, ela vai progredir para a cirrose, e ela pode progredir da cirrose, progredir para o câncer, hepatocarcinoma, carcinoma hepatocelular. Esse hepatocarcinoma pode estar ou não associado com cirrose. Às vezes, ele tem hepatite crônica que pode pular da cirrose para a neoplasia. Tem casos que são descritos nesse sentido. Mas a evolução é essa: hepatite crônica, cirrose e neoplasia. Hepatocarcinoma. Ok? A hepatite C, aí é outro vírus, RNA, na família dos flavivírus, transmissão via parenteral, sobretudo toxicômonos e transfundidos, ou então, pessoa com múltiplos parceiros sexuais. Então, transmissão sexual também da hepatite C. Esse vírus era o terror dos bancos de sangue, né? Antigamente. O período de transmissão da hepatite C é de 4 a 26 semanas. Esse hepatite C são raros os casos de hepatite fulminante. Pode acontecer, mas muito raro. É mais comum na A ou na B. Esse vírus aqui, ele quase sempre provoca uma infecção persistente, levando a hepatite crônica, 80% dos casos, da forma aguda evolui para a crônica, e a evolução para a cirrose em 20% dos casos. Então, ele pode ter uma hepatite crônica persistente, em 80%, e evoluir para a cirrose em 20%. Quando o paciente está na fase crônica, que é depois de 6 meses, você tem um diagnóstico de hepatite C, permite que você faça biópsias hepáticas. Não se recomenda fazer biópsia hepática em caso de hepatite aguda, porque você tem muita necrose hepática e você tem quebra de protrombina abaixo, você pode provocar uma hemorragia intrahepática. Então, as recomendações são de fazer biópsia na fase crônica, não na fase aguda. Quando você faz a biópsia hepática, então, nós temos algumas classificações para ver a evolução daquela hepatite C, muito usada pelos clínicos. Então, existem algumas classificações. As mais usadas são essas aqui. Escala de Schack, ela vai medir a necrose e a inflamação numa escala de 0 a 18, ok? E fibrose numa escala de 0 a 6. Então, sempre mede-se necroinflamação, inflamação com necrose e a fibrose naquela hepatite, para você ver a evolução dela, se está indo para cirrose ou não. E tem essa escala aqui de Metavir, que é a mais usada, é uma escala francesa, também mede a necroinflamação do fígado, numa escala de 0 a 3, e a fibrose numa escala de 0 a 4, totalizando 7 pontos. Então, você tem, dependendo na biópsia, você tem, então, que colocar nessa escala. Dependendo do padrão da necroinflamação e da fibrose, você coloca ou 1, 2 ou 3, ou 0, ou então até 4. Tem que totalizar 7 pontos no máximo em Metavir. Hepatite B. Esse vírus também é conhecido como vírus da hepatite delta, o vírus delta. Ele é considerado um mutante dos viróides vegetais. Esse vírus tem uma característica: ele sozinho não provoca hepatite. Então, ele tem que ter o vírus, a hepatite B, o vírus, para ele produzir hepatite. Então, esse vírus ele depende do envelope do vírus B, para sua replicação e expressão. Sozinho não provoca nada. Então, o paciente tem que estar infectado. Então, ele pode, esse vírus, provocar hepatite B, ou como co-infecção, se a pessoa contrair um vírus B, já esteja com o vírus da hepatite B, então ele vai pegar como co-infecção. Ou então, a pessoa pega vírus da hepatite B, né?
e contrai depois o vírus da hepatite D. Então, vai ser a superinfecção. O fato é que ele sozinho não provoca hepatite. Agora, quando você encontra uma hepatite B associada à hepatite D, sempre agrava o quadro dessa hepatite B, levando a cirrose, levando às vezes ao aparecimento de carcinoma hepático. Ok? O vírus da hepatite E, que é o último vírus, também é o vírus RNA, do grupo dos calicivírus. Transmissão enteral pela água, com período de incubação de 4 a 5 semanas. É bem semelhante ao vírus da hepatite A. Acomete os mais jovens, é de evolução benigna, geralmente não se cronifica, mesma coisa da hepatite A. Com exceção, já falei anteriormente, de mulheres grávidas, que pode levar, então, a formas fulminantes. Então, a mulher grávida, quando contrai o vírus da hepatite E, pode levar a hepatite aguda fulminante. Bom, alguma dúvida com relação a esses vírus aí, das hepatites? Está tranquilo? Professor, Pois não, pode falar. como é que o vírus da hepatite D se aproveita do envelope da hepatite B? Ele fica abaixo daquele antígeno de superfície. Ele fica entre o antígeno do pré-centro e o antígeno o HB-SAG. De superfície fica dentro do envelope. Então, ele só consegue se replicar utilizando aquele envelope do vírus. Ele fica abaixo. E ali ele vai se replicar. Se ele entrar, ele não consegue. Ele tem que ter o vírus da hepatite B para ele se replicar. Entendeu? Então, ele fica dentro desse envelope, abaixo do antígeno de superfície da hepatite B. Isso é bem característico desse vírus da hepatite delta. Não é muito frequente, não, mas às vezes aparece. Quando aparece, a evolução da hepatite B fica muito pior do que uma hepatite B sem esse vírus, sem o vírus delta. Ok? Entendi, obrigado, professor. Bom, vamos lá. Então, agora vamos falar sobre neoplasias. Neoplasias hepáticas benignas são poucas, né? Nós temos o adenoma e o hemangioma hepático. O adenoma é muito raro, né? Frequente, é uma lesão solitária, geralmente superficial no fígado, abaixo da cápsula de Glisson, que aparece como nódulo, você retira, acabou. E não evolui para câncer. E tem o hemangioma, que é uma proliferação vascular, geralmente chamado de hemangioma cavernoso, que ele prolifera a partir daqueles sinusoides e também a partir dos vasos do espaço-porta. Então, também é uma lesão que é cirúrgica. Ou não, às vezes esse hemangioma, o paciente tem hemangioma, morre com hemangioma e nem sabe que tem. Mas, às vezes, pode provocar algum tipo de sangramento. O câncer, a lesão mais comum, é o carcinoma hepatocelular, derivado do vírus da hepatite B. Então, o hepatocarcinoma, alguns chamam de hepatoma, que é errada essa terminologia, mas é consagrado pelo uso. Então, é um tumor maligno dos hepatócitos. Ele pode aparecer sob uma forma solitária ou sob forma de múltiplos nódulos dentro do fígado. Quando ele aparece com a forma de múltiplos nódulos dentro do fígado, que na verdade são nódulos satélites, aquele nódulo primário, pode ser confundido com tumores metastáticos. Então, tem essa característica. Geralmente, ele é um nódulo solitário que vai crescendo, vai expandindo e vai comprimindo o resto do fígado. E o colangiocarcinoma, que é um tumor dos núcleos biliares intrahepáticos. Geralmente, o colangiocarcinoma tem uma relação com alguns componentes tóxicos, por exemplo, tetracloreto de vinila, aparece em situações laborativas, né? E também, às vezes, esse colangiocarcinoma ele pode derivar de um fungo que ocorre no amendoim. Então, existe um fungo, pessoa que tem o hábito de se alimentar, comer amendoim cru,
se ele está torrado e tal, principalmente na roça, nas culturas de amendoim, pode haver esse fungo, então, provocar o aparecimento de colangiocarcinoma. Então, a carcinogênese desse tumor é essa aí, igual o próprio fungo, ou então situações de toxicidade para o fígado. E temos esse tumor aqui, chamado hepatoblastoma, que é um tumor altamente maligno, né, em criança, de células germinativas, células hepáticas de linhagem germinativa. Então, o hepatoblastoma é um tumor típico de crianças de primeira infância, etc. Então, não tem relação nada com carcinoma hepatocelular. É um tumor também de hepatócito, mas é um tumor de linhagem germinativa jovem e imatura. Tumor altamente maligno no hepatoblastoma. Como também o hepatocelular também não é um tumor para a gente considerar um comportamento benigno. Geralmente, quando já tem um hepatocelular, o paciente tem hepatite B, uma cirrose, que isso agrava o quadro, quase sempre é óbito. Aqui nós temos uma imagem de um adenoma, né? É um nódulo solitário que fica abaixo da cápsula de Brisson, quase que se destacando do fígado. Aqui um hemangioma hepático. Geralmente esse hemangioma, a gente chama de hemangioma cavernoso, porque os vasos, os espaços vasculares são muito dilatados, lembrando uma caverna, então chama-se cavernoso por isso. Aqui uma imagem do hepatocarcinoma, um nódulo solitário, tá vendo? Que cresce, ele vai crescendo dentro do fígado e pode dar nódulos satélites. Aqui vocês têm nódulos satélites aqui. Quando ele não tem esse padrão de crescimento muito grande, um crescimento menor, com vários nódulos satélites, pode confundir com câncer metastático na imagem radiológica e até mesmo na imagem da patologia macroscópica. Microscopicamente, esses tumores são quase sempre muito bem diferenciados. Eles lembram muito, né, o hepatócito. Aqui, por exemplo, o hepatócito é comum. Então, tumores que lembram bem o hepatócito. Né? Às vezes, são os mais agressivos, eles então se indiferenciam e não têm nenhuma semelhança com o hepatócito. Mas a maior parte das vezes eles são bem semelhantes e que confunde, às vezes, o patologista com os chamados adenomas. Né? Tem um adenoma lá que também é uma lesão benigna, e você, às vezes, não sabe se aquele é um adenoma ou é hepatocarcinoma quando ele é bem diferenciado. Aqui, um hepatocarcinoma, uma situação mais indiferenciada, né? Aqui, os núcleos aumentados, volumosos, né? Com nucleus evidentes, etc, etc. E, finalmente, aqui uma imagem de uma metástase hepática. Qualquer tumor pode dar metástase para o fígado, principalmente tumores do intestino, né? Tumores gástricos, próstata, etc., que pode dar. O fígado é sede de vários tumores metastáticos. Então, normalmente, esses nódulos são nódulos de vários tamanhos, e você não sabe, às vezes, se aquilo é um tumor primário com disseminação focal. Ok, pessoal? Então, a gente encerra essa nossa aula. Vocês já marcaram a presença? Estou aqui à disposição para vocês para tirar alguma dúvida, caso haja para vocês. Eu vou dar, como sempre, 10 minutos para o pessoal marcar a frequência, colocar nome e número. Eu recebi uma comunicação aí da secretaria, eu vou passar para vocês, sobre, parece que não entrou patologia gástrica, não foi disponibilizado para vocês no AVA, nem a patologia vascular. A gastro eu vou disponibilizar hoje, deve ter havido algum problema, pretendo fazer isso hoje, logo depois da hepática, eu já vou mandar a hepática hoje também. E a vascular, como foi o Carlos Henrique que deu aula, eu vou ligar para ele para ver por que não disponibilizou, o que aconteceu. Vamos ver se a gente resolve isso até amanhã, tá bom? Então tá, pessoal. Professor. Pode falar. Oi. Qual que é a matéria da P1? A matéria da P1 é toda a P1.
Olha, eu não coloquei algumas, eu botei, vamos lá, agora, de cabeça que eu não estou me lembrando quais foram as aulas, são tantas aulas. Foi pulmonar, né? Teve patologia pulmonar, cardíaca, vascular, gástrica, intestinal e hoje hepática, né? É isso mesmo? Se eu estou lembrado? Sim. É isso, Então, professor. é isso mesmo? É. Sim. Então, vamos lá. A matéria vai ser o seguinte, a matéria dessas, por exemplo, fígado, eu não coloquei nada de fígado para vocês. Não me lembro de ter colocado na prova. O resto vocês têm que estudar. Tá bom? Porque como eu já mandei essa prova já há algum tempo, a gente tem que fazer isso previamente, então não incluí matéria de fígado, devo colocar matéria de fígado para a segunda prova, para P2, não para P1. Então, a P1 vai ser pulmonar, cardíaca, vascular, gastrointestinal, gástrica e intestinal. Tá bom? Vão ser 10 questões de múltipla escolha, ok? Tá bom, pessoal? Tá bom, professor. Obrigada. Oi, quem está perguntando? Dá licença. Em relação à prova prática, ela, se tiver, vai ser no mesmo dia que a prova teórica? Não, eu pretendo não dar no mesmo dia. Ainda vou conversar com a coordenação do curso para ver. Eu não estou nem pretendendo colocar prova prática. Estou vendo se eu já coloco, se eu vou conversar com eles, nós colocar a prova prática para a segunda avaliação, se eles insistirem em fazer com prova prática. Eu estou vendo só colocar a prova escrita. Ok? Eu vou conversar com o curso, com o pessoal, para ver como é que a gente vai fazer. Que eu teria que fazer, que a nossa prova prática, vocês vão ver as peças, né? E nós vamos ter que sabatinar um por um as peças, então fazer um rodízio, aquele sistema de gincana. E vocês vão ter que ser concentrados para fazer isso. Eu não tenho como fazer grupinhos de 12, prova com um grupo, depois prova com outro grupo, enfim. Eu vou ter que ver com o curso num dia, fazer tudo prática e fazer tudo, e fazer escrita também. Então, até semana que vem eu defino para vocês, ok? Perfeito, então, professor. Obrigada. Outra coisa, semana que vem nós temos agendado uma sessão anatomoclínica, né? Depois eu devo postar uma sessão. Como é que vai ser a sessão? Nós vamos colocar aqui na discussão com vocês aqui um caso clínico e o achado da patologia. E no final disso aí, vocês vão fazer através do chat, cada um vai dar o seu diagnóstico. Nós vamos discutir depois do diagnóstico. Aí, quando vocês colocarem, por exemplo, fulano de tal, matrícula tal, diagnóstico, eu vou explicar como é que a gente faz uma sessão antes de iniciar a sessão. E como é que a gente vai fazer no final. Então, vamos dizer, causa-morte, se for uma necrópsia. Se for um caso clínico, diagnóstico, entendeu? E aí você bota um ou dois diagnósticos com relação àquilo que for discutido. Tá bom? Então, a sessão anatomoclínica é exatamente para fazer uma correlação entre a clínica daquele paciente, a sua evolução e os achados patológicos, que pode ser tanto de uma necrópsia quanto um caso clínico hospitalar. Então, eu faço, primeiro eu coloco o caso clínico todo, o paciente, vocês vão ver, vão anotar e já vão formulando os seus diagnósticos aí na hora. No final da aula, vocês colocam no chat, eu vou dar um tempo para vocês colocar no chat, vou botar em discussão essa sessão clínica. No final, vocês colocam no chat, cada um vai colocar o seu diagnóstico, vai servir como presença, ok? E depois, então, que vocês colocaram no chat, quando der um determinado tempo, por exemplo, 10 minutos, eu vou marcar aqui, está sendo marcado na gravação, aí eu apresento o diagnóstico patológico e faço um comentário sobre a patologia clínica. Deu para entender como é que vai funcionar? Ou tem alguma dúvida? Deu para entender ou está bem? Sim, professor. Então, fala. Não, estou falando que deu para entender. Então tá bom.
Então, estamos acordados assim. Eu vou ver com a direção sobre a questão da prova prática. Se não houver, vai ser só a nossa prova teórica mesmo. Tá bom? Então, Tá bom, então. Vocês aí. Obrigada. Vamos desligar um pouco, que eu vou dar uma saída aqui. E eu aguardo aí vocês mais 10 minutos para a gente fechar essa aula aí, tá bom? Para a gente encerrar. Então, boa tarde para todos vocês, ok? Tchau, pessoal. Boa tarde, professor. Obrigado.